O Alzheimer, ela é uma doença lenta, ela é uma doença fatal que atinge o cérebro, e os seus principais alvos são os idosos de 65 anos em diante. E um dos fatores principais, das consequências principais dessa doença é o esquecimento, onde esses idosos, ou alguns deles, ou até mesmo muitos deles, eles esquecem onde eles estão, eles esquecem o meio de convivência deles, eles esquecem também as pessoas onde eles convivem, com quem eles convivem, e isso é um caso muito sério e é muito perigoso. E não tem cura, o tratamento dele precisa ser durante a vida inteira, com pessoas, com acompanhantes, porque eles são dependentes, totalmente dependentes de pessoas, depois que eles recebem, eles são atingidos dessa doença, e eles precisam de acompanhantes durante o resto da vida. Essa doença, o mal de Alzheimer, vai piorando cada vez mais à medida que fragmentos de duas proteínas que tem no cérebro, elas vão se acumulando, vão formando uma espécie de uma cordinha, ou pode ser chamada de placa. E essas placas vão se acumulando nas sinapses do cérebro, que é por onde o cérebro faz comunicações entre os neurônios. E aí a pessoa, como vai impedindo essa comunicação, a pessoa vai perdendo a noção ela não tem mais raciocínio, aos poucos ela vai perdendo alguns movimentos, ela chega até a passar fome, mas sem saber. A pessoa vai emagrecendo aos poucos, às vezes adquire uma certa depressão e é capaz da pessoa morrer e sem saber. Vai perdendo até certas lembranças, não reconhece mais seus parentes. Do hipocampo, a doença é destinada para a região do cérebro onde as palavras são processadas. No caso de quem sofre a doença do Alzheimer, as palavras são totalmente dificultuosas para serem formadas nessa região, onde elas têm tamanha dificuldade para saber que palavras elas podem falar ou o que falar, porque é esquecimento total, é perda total da memória, e então dificulta mais a formação das palavras na região do cérebro deles. Logo em seguida, a doença vai se espalhando para a parte frontal do cérebro, que é nessa região aqui que o pensamento lógico tem lugar. A pessoa de pouquinho em pouquinho ela vai perdendo o seu raciocínio lógico, ela perde a capacidade de compreender certos conceitos, de realizar tarefas, de fazer planos. E aí eu assisti um dia desse uma reportagem de uma senhora que ela chegou num ponto em que já não sabia mais distinguir o que era a decoração da casa dela e o que era um tecido doméstico, porque ela pegou um prendedor de roupa e colocava no rack dela achando que fosse um objeto de decoração, e outra vez ela pegou um chinelinho de pelúcia, de gatinho, e colocou em cima do sofá achando que fosse um ursinho de pelúcia, alguma coisa assim. Então aí a pessoa ela não se importa mais, já não consegue mais distinguir as coisas, não tem mais essa capacidade que nós temos normalmente de raciocinar e distinguir as coisas. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, até hoje incurável, que causa a perda progressiva das faculdades intelectuais graças a uma atrofia do cérebro. A doença causa uma deterioração progressiva das funções cognitivas, atenção, percepção, memória, inteligência e linguagem, que repercute sobre o comportamento e a vida cotidiana. Progressivamente, o doente torna-se totalmente dependente, seu humor se modifica e pouco a pouco não reconhece mais ninguém. A evolução da doença causa problemas como dificuldade de alimentação e deglutição, que levam a desnutrição e emagrecimento. O Alzheimer se espalha de uma zona a outra do cérebro, seguindo as conexões entre as células cerebrais. Não é um agente infeccioso, mas sim uma proteína chamada tau que se acumula sob a forma de filamentos entrelaçados e destrói progressivamente os neurônios do córtex entorhinal até o hipocampo e depois ao neocórtex. A proteína tau se move de um neurônio a outro através das sinapses, ligações entre as células cerebrais para a comunicação. A doença se caracteriza também pelo acúmulo de placas beta-amiloide, proteína entre as células nervosas que bloqueiam a transmissão dos sinais de uma célula para outra nas sinapses.
Boa tarde. A senhora conhece uma pessoa que tem Alzheimer, que a senhora tem tido experiência com ela? A senhora poderia contar pra gente alguma experiência? Conheço, ela tem mal de Alzheimer. O pessoal começaram quando começa a pessoa com mal de Alzheimer, a família realmente pensa que é brincadeira, manda, né, aquele negócio. Porque eles esquecem o recado, que deixa o telefone, que era o caso dela. Alguém deixava o recado lá pro filho dela, pra filha. Aí ela, menina, alguém deixou o recado, só que eu não tô lembrando. E ficava até mandando dela, né? Depois que eles foram ver que ela estava esquecendo muita coisa, inclusive o nome dela, não estava reconhecendo mais a filha, do Laíde, chegava, mas menina, nunca mais vi a Laíde, cadê a Laíde? Perguntando pra própria Laíde, né? E muitas coisas assim que ela perguntava para as pessoas, sendo que ela estava conversando com a própria pessoa, né? Às vezes ela já aconteceu quando levaram mesmo no médico, porque ela defecava e às vezes estava querendo pegar um próprio cocô dela, próprio fezes, né? E aí, como é que constataram que ela tinha essa doença? Aí que eles foram descobrir que ela não estava normal, né? Levaram com a doutora Milagre, que é uma médica aqui que atende, é uma geriatra, né? E ela foi pedir uns exames que pede, aí ela pediu vários exames dela, inclusive esse, e aí constatou que ela estava com mais exames, começou o tratamento, ela já melhorou muito, que ela agora já está com a consciência melhor, né? Como é que ela se trata? Ela toma algum remédio? Toma medicamentos, Antidepressivo? Antidepressivo e outro lá, que ela toma muito remédio. Né? E ela tem alguém que cuide dela? Uma pessoa? Tem. Inclusive o meu genro agora cuida dela, da alimentação, porque pegava o dia dela para comprar qualquer coisa. Agora o meu genro compra alimentação que é passado pelo nutricionista, porque tem que ter alimentação X também, né? Porque tem muita alimentação que ele ajuda a pessoa não ter o mal de Alzheimer e ajuda a melhorar quem está com mal de Alzheimer também. Tipo assim, foi comprovado que açafrão, que é esse que chama açafrão, se você comer ele durante um longo período da sua vida, quando é mais novo, o açafrão ele evita o mal de Alzheimer. Vai evitando, né? É. Assim como teve uma pesquisa também uma vez dizendo que tinha um grupo de pessoas que consumiam bebidas alcoólicas, foi constatado que essas pessoas tinham menos chance de morrer por causa do mal de Alzheimer. Mas não significa que aquelas pessoas estejam incentivando isso, né? Pode acontecer disso também, não é? A pessoa quando era mais nova, ao longo da vida está consumindo alguma coisa e isso ajudar a evitar. Algumas substâncias que às vezes sem nem a pessoa saber, mas agora eu até vi uma entrevista mesmo que ela, aliás, diz que tudo da cor amarela, tipo abóbora, mamão, cenoura, essas coisas de cor. De cor alaranjada, amarelada. Exatamente. Ela ajuda a combater o mal. Muito obrigado. Meu nome é Línica Sonaira, eu sou aluno do terceiro ano D e vou falar um pouco sobre a violência contra o idoso. A violência contra o idoso é um caso que tem muita importância, que precisa da atenção de todo mundo, porque o que a gente mais vê em televisão e em redes sociais é notícias dizendo que um idoso foi agredido. Eu estava dando uma olhada em jornais e vi que em um dia, dois idosos são agredidos por filhos, netos, tio e muitas vezes por babás. Tipo, na minha família tem um caso que é bastante parecido com a questão das babás. Minha tia contratou uma mulher para cuidar do meu avô, porque ele estava com um problema sério, minha tia trabalhava muito, então ela contratou uma pessoa que realmente era da confiança dela. Que essa pessoa ficasse cuidando do meu avô, desse o almoço dele, tudo direitinho, os remédios tudo direitinho. Só que toda vez que a minha tia chegava em casa, ela sempre encontrava uma mancha roxa no meu avô, que apesar dele ser muito branquinho, aí sempre aparece muito, né, apesar dele ser branco. Aí a gente foi começando a desconfiar e minha tia pegou e colocou uma câmera na casa dela, sem ela falar pra lavar. Quando ela chegou, ela foi lá nas câmeras, quando o meu avô não queria comer, a babá, ela batia no meu avô, ela pegava o cinto, dizia que se meu avô não comesse, ela ia quebrar a cara dele. Eu fico, tipo assim, até emocionada de dar um depoimento desse, porque
É muito forte você ver uma pessoa da sua família ou qualquer outra pessoa sendo agredida, ou qualquer outro idoso sendo agredido, você se comove, porque você se coloca no lugar daquele idoso. Eu, na hora que fiquei sabendo, eu me coloquei no lugar do meu avô. Então, tipo, eu sou contra a violência, eu sou contra a violência ao idoso. Tenho certeza que muitas pessoas são. E um conselho que eu dou: quem tiver seus avós, seus pais, seus tios idosos, cuidem, não deixe outra pessoa cuidar. Cuidem, dê um jeito de você mesmo cuidar, porque o que a gente mais vê são as babás batendo nos idosos. Até mesmo as pessoas da sua família batendo nos idosos. Oi, gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre a violência contra a pessoa idosa. A Organização das Nações Unidas constituiu o 15 de junho como o Dia Mundial à Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa. Essa data foi criada para conscientizar a população sobre os maus tratos que vem crescendo contra pessoas idosas. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 minutos um idoso é agredido no nosso país. E em 70% desses casos, os agressores são os próprios filhos. Que a violência física varia, que são maus tratos, são roubos, cárcere privado, ameaças constantes, que isso mexe muito com o psicológico da pessoa idosa. E isso vem crescendo a cada dia no nosso país. Então a gente tem que se conscientizar e ficar alerta, porque isso pode acontecer com um parente meu e pode acontecer com um parente seu. Então a gente tem que ficar atento a isso e se precaver de tudo, porque a violência contra a pessoa idosa só tem a tendência a crescer, porque como eles não têm força para se defender, eles acabam aceitando e não efetuam a denúncia, porque como eles sofrem esses maus tratos, eles têm medo, se eles denunciarem, eles sofrer mais ainda. Então eu falo isso para vocês se conscientizar um pouco e não contratar pessoa para cuidar dos seus parentes idosos. Melhor você cuidar, porque você sabe como é que você tem que fazer. Então, minha dica é essa. Meu nome é Brenda Emanuele, eu sou aluno do terceiro D da manhã. Bom, eu vou dar continuidade a um assunto que é falado sobre a violência contra os idosos. Bom, no mundo atual, como a tecnologia vem crescendo, vem se disseminando durante todo o mundo, com isso a tecnologia vem atingindo áreas da medicina e da saúde. Ela vem criando aparelhos que melhorem a saúde, tanto no melhoramento de vida, como na cura de doenças, entre outras coisas. E com esses benefícios, vem acarretando com que a população cresça e prolongue os seus dias de vida. Ou seja, hoje em dia, no mundo contemporâneo, a maioria da população que a constitui são constituída de idosos. São quase 20 milhões de idosos no mundo todo. Isso é o que conclui, quer dizer que a maior parte da população, ou seja, 11% da população é constituída de idosos. E com isso vem acarretando um grande problema, ou seja, a violência contra os idosos. E esse problema é causado por uma coisa muito simples, é que a sociedade ela não tem estado preparada para receber esses idosos de uma maneira efetiva. A sociedade ela não se preparou devidamente para receber esses idosos, para dar os cuidados necessários que eles precisam. No dia 15 de junho é comemorado o Dia Internacional Mundial da Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa. Instituída pela Organização da ONU, a ONU instituiu com esse objetivo para garantir um envelhecimento de forma saudável, tranquila e com mais dignidade. Além disso, também criaram o Estatuto do Idoso, e nele contém várias emendas, várias leis que
que também que tem um objetivo de proteger, de melhorar a qualidade de vida desses idosos.